Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós temos que crescer na maturidade, no conhecimento de Deus, na compreensão da sua vontade. Ele nunca olha a aparência, ele olha a motivação de nossos corações. Sempre foi assim. Nós precisamos entender que o que Deus busca são pessoas comprometidas com Ele, com sua vontade, que revelam fé, que andam segundo a justiça de Deus, que se submetem a Ele. Não se trata de simplesmente posições que ocupamos, ou do quanto parecemos ser importantes, mas de uma atitude de fé, de confiarmos em suas promessas e agirmos segundo as suas promessas. É esta atitude que revela a nossa maturidade, revela o nosso conhecimento do Pai. Sempre foi assim. Nós temos a situação, por exemplo, quando chegou para Moisés com todo Israel, chegaram para que fosse adentrar a terra prometida. E aí o que Deus determina a Moisés? Que ele envie os homens para espiar a terra. São selecionados chefes das famílias. E aí o que acontece? Esta é a atitude que revela a maturidade ou não. De todos os enviados, ou seja, das 12 tribos, de todos aqueles que foram enviados, somente dois creram nas promessas e se submeteriam a andar segundo as promessas. Temos lá em Números 13, do 1 ao 3, diz assim: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe dentre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Chefes dos filhos de Israel, ou seja, eram as pessoas que eram consideradas líderes naquela nação. O que aconteceu? Foram, olharam a terra, voltaram, e dos que foram, somente dois, Josué e Caleb, confiaram que Deus iria fazer. Os demais ficaram com medo, cheios de temor, olharam aqueles homens grandes, falaram da terra, que de fato era boa, mas ficaram com medo das pessoas, das cidades fortalecidas. Eles não confiaram naquilo que Deus havia falado e determinado. Homens que andavam segundo o que viam e não segundo as promessas de Deus. Por isso, a gente questiona muitas vezes por que Deus faz isso. Justamente para, na realidade, entender e checar a motivação do nosso coração. Não se trata do que fazemos ou do que aparentamos ser. Deus olha o nosso coração, o nosso compromisso com Ele e com sua vontade. Foi durante todo o tempo no deserto que Deus fez com Moisés. Sempre estava provando Moisés? Não. Revelando a Moisés o coração que ele tinha diante daquele povo, diante das promessas e diante da vontade de Deus. E é isto que muitas vezes acontece conosco. Diante das crises, das situações, ou do que temos que fazer, ou dos desafios, o nosso coração, na realidade, é revelado para nós. Para que a gente, conhecendo este coração, possamos, na realidade, rever o que nós estamos fazendo, como estamos fazendo, para que a gente, de fato, se comprometa com o Senhor. Não se trata das posições que ocupamos, mas do compromisso que temos com as promessas, com a vontade do Senhor e de nos submetermos. De todos os filhos de Israel, das tribos, os chefes das tribos, somente dois estavam de fato comprometidos. Consequência disso a gente já sabe. Primeiro, se opuseram a isso, queriam voltar para o Egito, iam eleger um novo chefe para voltar e conduzi-los ao Egito de volta. Mas o que acontece? Deus determina que na realidade iriam vagar.
aquela geração que tinha saído do Egito, não entrariam na terra prometida por causa de alguns homens. Homens que não ensinaram, não conduziram e não andaram segundo as promessas do Senhor. Por isso é importante entendermos o papel de ser líder. São pessoas comprometidas com Deus, com sua vontade e seu querer, para que vivam na plenitude da vontade do Pai, para que honrem o Pai, para que glorifiquem o seu nome, para que andem segundo as promessas, ensinando o caminho a andar, sendo modelo, sendo exemplo. Não se trata do reconhecimento das pessoas e nem da posição que nos dão, mas de nos comprometermos com o Pai, com sua vontade, para que a glória do Senhor se revele através de nossas vidas, para que o Senhor possa ser visto através de nós, para que o Senhor possa ser honrado e glorificado por meio de nossas vidas. Nós temos que entender isso. Assim como Josué e Caleb agiram, nós precisamos aprender a agir para vivermos na plenitude da vontade do Pai o reino de Deus aqui na terra. Promessas do Senhor para nós. Plenitude de vida, paz abundante, vida abundante. Não há promessa de que não teremos aflições, de que não teremos lutas e nem problemas. Nós somos conduzidos a viver o reino de Deus e a vontade de Deus na terra. Mas precisamos amadurecer e adentrar as promessas de Deus, o lugar de descanso que Ele nos concede por meio de Cristo Jesus, para que a gente viva na plenitude de vida, honrando, glorificando, andando segundo a justiça eterna, andando na verdade, praticando obras que expressam, revelam o reino e manifestem o nosso Deus neste mundo. Que a gente possa ter este entendimento, nos comprometer com o Senhor, buscar o conhecimento e não simplesmente achar que se trata de uma posição que ocupamos, mas que não revelamos compromisso com o reino e nem com as promessas que Deus nos concede por meio de Cristo Jesus. Precisamos ensinar as pessoas, não só ensinar, mas aprender e ensinar as pessoas a viver o reino de Deus na terra, honrando e glorificando o Senhor, sem que haja qualquer tipo de religiosidade. Que a gente possa crescer, amadurecer e andar na vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.